Então vamos iniciar as discussões aqui da nossa disciplina de planejamento estratégico e gestão de projetos, iniciando aí pelo primeiro eixo que a gente organizou esse conteúdo, que é teoria e processo de tomada de decisão. Para facilitar e para deixar mais estruturado esse conteúdo, a gente organizou em 3 vídeos. No primeiro vídeo, vamos trabalhar propriamente como que se dá, até de uma forma mais descontraída, mais leve, o nosso processo de escolhas, tomadas de decisão e os efeitos não conscientes, as denominadas heurísticas, que agem na nossa mente, na nossa matriz cognitiva e que não raras vezes distorcem as tomadas de decisão. No segundo vídeo, nós vamos trabalhar propriamente sobre as teorias de decisão. Basicamente, vamos abordar aí as teorias racionais e as não racionais, prementes e que fazem parte do processo decisório. E no terceiro vídeo, vamos trabalhar as barreiras ou armadilhas que ocorrem ou que se fazem presente e que não raras vezes impactam, influenciam e até comprometem a nossa capacidade ou os resultados das nossas escolhas. Então, esse eixo de discussão, vamos trabalhar aí de forma discutida, expositiva, por meio desses 3 tópicos. Bom, então vamos aí ao nosso primeiro vídeo. Então, escolhas heurísticas, ou vieses cognitivos, ou as chamadas manifestações não conscientes. Então, nada melhor do que começarmos esse vídeo com aquela citação de Napoleão Bonaparte, né? Nada é tão difícil e, por isso, tão precioso que ter a habilidade de decidir. Vejam que nas nossas vidas, desde talvez muito cedo, ainda jovens, diariamente ou em muitas situações, a gente precisou ter que tomar decisões. E quantas delas foram difíceis? Então, o primeiro aspecto que é importante destacar, que fazer escolhas não é uma tarefa fácil. Fazer escolhas é semelhante ou é a mesma coisa que tomar decisões. É complexo. Mas pega jeito, é do dia a dia. Quando por isso que a gente trouxe esse conteúdo para discutir nesse momento. Porque nesse caso, nós estamos falando de gestão pública. E como eu já até comentei no vídeo lá da apresentação da disciplina, falta recursos. Então, a equação não fecha. Você tem muita demanda, muitas necessidades de usar os recursos que não existem. Então, a partir do recurso, a partir das alternativas monetárias ou não monetárias que o gestor público tem em mãos, ele precisa fazer escolhas. Então, aqui precisamos abordar 2 linhas, 2 vertentes. Primeiro, uma coisa são as minhas decisões pessoais, interpessoais. A outra situação é quando eu estou na condição de gestor, de responsável, de líder em uma organização e as minhas escolhas impactam, afetam outras pessoas, afetam a população, afetam os sistemas e assim por diante.
O nível de responsabilidade é diferente, por isso que a gente precisa compreender o processo de decisão e os mecanismos de compreendê-los, sofisticá-los e aprimorá-los. Um aspecto que é importante a gente ter em mente é que quando a gente está raciocinando, certo? E quando efetivamente decide tomar uma decisão, essa escolha é uma manifestação consciente. Ninguém faz escolha, ninguém toma decisões quando está dormindo ou quando está inconsciente. No entanto, existem efeitos inconscientes que, ainda que a gente não enxergue, não conviva ou não tenha percepção de que eles ocorrem, eles estão continuadamente, o tempo todo, nos influenciando. Estes efeitos não conscientes a gente chama de heurísticas, ou de vieses cognitivos. O que são essas heurísticas? Então, veja, são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Então, são os que a gente chama de atalhos nos processos decisórios, uma simplificação, uma improvisação. Então, ao longo dos vídeos que vão se suceder nesse eixo de discussão, a gente vai abordar várias famílias de vieses cognitivos e como eles ocorrem e se manifestam no consciente. Eu vou trazer aqui um estudo de estrutura de argumento, um estudo muito interessante do experimento de Kahneman e Tversky. Então, só para constar, Kahneman e Tversky, com esse experimento, com esses estudos, eles foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia de 2002. Né? Então, Kahneman, dentre vários experimentos, vários estudos, né, essa é a teoria que lhes rendeu o Prêmio Nobel, é a teoria da perspectiva ou a teoria do prospecto. Mas de maneira aprofundada, de maneira muito interessante, eles exploram justamente os efeitos não conscientes que atuam sobre o psicológico da pessoa e como esses efeitos depois se manifestam no processo de tomada de decisão. Vamos desenvolver, vamos analisar então um dos conjuntos de questões que eles abordaram no seu estudo para ver como que o viés, como que a heurística se manifesta na consciência da pessoa. Então, aqui eles criaram para esse conjunto duas questões. Então, na questão 1, considere que você recebeu 1.000 e, adicionalmente, precisa escolher uma das opções abaixo. Então, você tem 1.000. Se você escolher a letra A, você ganha mais 500. Mas você pode não optar pela letra A, você pode escolher a letra B. Escolhendo a letra B, eu vou fazer um sorteio, vou lançar uma moeda. Se der cara, você ganha mais 1.000. Mas se der coroa, você não ganha nada. Então essa é a questão 1. Você pode escolher a letra A, ganha 500, direto, sem discussão. E pode escolher a letra B, que tem risco. Pode ganhar mais 1.000, pode não ganhar nada. Na questão 2, considere que você recebeu 2.000 e, adicionalmente, precisa escolher uma das opções abaixo. Se você escolher a letra A, perde 500, com certeza, e não se discute. Mas você pode escolher a letra B, que da mesma maneira, vou jogar uma moeda. Se der cara,
você não perde nada. Agora, se der coroa, você perde 1.000. Fica aí um tempinho para que vocês reflitam. Na questão 1, você, participando, recebeu 1.000. Qual opção você escolheria? A opção A, garantir os 500, ou a opção B, ir para o sorteio? E na questão 2, escolheria a opção A ou escolheria a opção B? Qual seria a escolha? Que elementos você consideraria nesse processo de escolha? Bom, qual foi então o resultado desse experimento baseado aí na estrutura de argumento? Então, na questão 1, mais de 70%, lógico que foram várias simulações, mas em média mais de 70% escolheu a opção A. No entanto, na questão 2, mais de 60% mudou, escolheu a opção B. Agora vamos analisar as duas questões. Então notem que a opção A da primeira questão vale 1.500. A opção B, a opção A, aliás, da segunda questão, também vale 1.500. Se eu escolhesse a opção B na questão 1 e desse cara, esse resultado vale 2.000. Se eu escolhesse a opção B na questão número 2 e desse cara, esse resultado também vale 2.000. Ou seja, tanto a questão 1 como a questão 2 produzem resultados idênticos para qualquer um dos quesitos ou alternativas de resposta. Por que é que as pessoas mudaram as escolhas entre a questão 1 e a questão 2? O que será que tem de distintivo entre uma questão e a outra? Então, vamos para o primeiro detalhe aqui. Na questão 1, eu falo em ganhar mais 500. Na questão 2, eu falo em perder. Então, vejam que uma palavrinha, um argumentozinho, já produz um efeito. Então, por isso que, não raras vezes, se você trabalha, por exemplo, no setor de vendas, dependendo como o teu vendedor oferece um produto para o cliente, ou como ele aborda o cliente, ele potencializa a chance de venda, ou ele minimiza a chance de venda, que é tudo uma questão de como organizar o argumento e fazer ele fluir, ele viesar, estimular a tomar decisão e o processo de escolha. Bom, aqui eu trouxe, claro, esse estudo está muito voltado no entorno das finanças comportamentais, mas o objetivo é compreender que a gente escolhe, mas depois é que a gente começa a questionar, refletir por que essa escolha, como essa escolha se processou e por que chegou nesse resultado. A gente toma decisões, o resultado acontece, mas não raras vezes a gente não tem um processo de análise de como essa escolha se delineou ao longo do desenvolvimento da nossa matriz cognitiva. Então, concluindo aqui esse estudo de Kahneman e Tversky, qual que foi a conclusão? Que nós somos aversos, nós fugimos do risco no domínio dos ganhos. Mas, no domínio das perdas, nós temos mais propensão ao risco. É aquela história, perdido por 1, perdido por 5, vamos arriscar. Então veja lá um jogo de futebol, né? Tira zagueiro, pode atacar, olha. Então veja que a gente arrisca. E assim ocorre efetivamente no contexto do nosso dia a dia, no contexto do nosso processo decisório. Vai mudar isso? Não se sabe. Mais importante é você compreender
essas manifestações e, dentro da medida do possível, quando no mínimo, considerá-las para que no desenvolvimento, na construção de um processo de escolha, tanto quanto mais detalhes e elementos puderem ser considerados, tanto mais efetiva pode ser a tua escolha. Então agora, para fechar esse vídeo, dicas básicas para aprimorar o processo de escolha. Essas dicas eu retirei ali dos autores Hammond, Keane e Reifa, do livro, da obra de Smart Choices, né? Ou escolhas inteligentes. Né? Então os autores dizem o seguinte, que nós somos o resultado de nossas escolhas. Ao longo da vida, o jeito que a gente toma decisão, o jeito que a gente faz as escolhas, é o nosso modo, efetivamente, de tomar decisão. Então, quando você está na gestão pública, na área pública, e lidera as escolhas, o mecanismo de escolher é aquilo que está intrínseco, que está incrustado em você. Então, não raras vezes, ao longo da vida, o teu processo de tomada de decisão, de construção dos mecanismos de escolhas, pode ser que se formou muito biasado, muita influência de pessoas, vamos dizer, de repente, influentes, importantes, etc. Depois, lá nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar mais isso. Então, só para finalizar, quais são, que dicas básicas a gente pode trazer para já começar a moldar, a construir uma capacitação para que o processo de escolha vá se aprimorando. Primeira dica: foco no que é realmente importante. Muitas vezes no nosso processo de escolha, quando você constrói cenários, quadros, é muito poluído, muito ruído, muito elemento, muita informação desnecessária. Então focar o que realmente importa naquela situação, problema, ou na decisão que você precisa tomar. Segunda dica: ter lógica, fazer sentido, ter encadeamento e consistência. O conjunto informacional, a base de dados é consistente, é verdade aquele suporte que você tem, porque muitas vezes você tem informações com ruídos, informações desnecessárias e que de repente desconstrói ou enfraquece o teu processo e, por fim, a tua escolha. Né? Terceira dica: temos fatores objetivos, mas também precisamos considerar os fatores subjetivos. Eles são mais complexos, eles são adjacentes aos fatores subjetivos, mas eles contribuem. Esses fatores objetivos e subjetivos nós vamos juntar com pensamento analítico, fazer análise, criticar esse conjunto de fatores, mas também, ao longo da vida, ao longo da experiência administrativa e de gestão, outras decisões já foram tomadas. E os erros e os acertos, os desafios e os obstáculos enfrentados constroem ou te dão uma experiência que depois se reveste de intuição, sabe? Que não raras vezes você às vezes nem lembra de como foram, mas ela moldou a experiência, as decisões anteriores moldou. Então você cria já você tem uma intuição que te, vamos dizer assim, entre aspas, ilumina o teu pensar a respeito de uma determinada decisão. Próxima dica: apenas informações e análises que você precisa para o problema. Somente considerar o que é necessário para o desafio, para o obstáculo, para o problema, para a demanda que se apresenta
ante a necessidade de uma escolha. Próxima dica: tendo tudo isso, o que devemos fazer? Olha, refinar em 2 pontos. Primeiro, informações relevantes, retira só o que efetivamente, veja, já voltamos à primeira dica, e opiniões especializadas. Então, não raras vezes, de repente, uma determinada decisão, eu preciso tomar uma decisão na área da saúde. Mas você não é um profissional da área da saúde, então vai buscar informações, suporte especializado. E, por fim, um processo de decisão, ele precisa enquadrar simplicidade, objetividade, confiabilidade. Você precisa confiar naquele conjunto informacional, porque ele será a base da tua decisão, e flexibilidade. Tanto quanto possível, um processo, uma decisão, ela primeiro precisa te fornecer feedback e tanto quanto possível ajustes e reparos, né? Então, para que uma decisão, não raras vezes, algumas decisões elas são definitivas, mas tanto quanto você puder adicionar flexibilidade, você abre margem para fazer correções durante, de repente, implementação dessa escolha, efetivação dessa escolha ou decisão. Então, esse vídeo basicamente eram essas as dicas sobre essa parte inicial, essa contextualização do nosso processo de escolha, essa abordagem inicial, e as manifestações não conscientes que nos influenciam e, não raras vezes, distorcem ou até comprometem as nossas decisões.